Eu acho assim que a vida da gente é assim tão incrível que às vezes tem momento que a gente acha que foi o mais feliz, que ali estava tudo completo, né? Mas eu acho que a felicidade mesmo foi quando a Adriana nasceu, que eu olhei para ela e vi que ela era perfeita, muito lindinha e uma criança saudável, né? Perfeita assim de corpo, de tudo, né? Então aquilo ali foi uma felicidade que eu acho que contou para mim sempre. E durante a vida são muitas outras, mas essa eu acho que foi o melhor presente. O momento que eu senti mais feliz ao lado dela, ela levou uma queda de moto e ficou praticamente aleijada, né? Aí pediu pra gente arrumar um chocalho de cobre e eu arrumei esse chocalho. Ainda fiquei uma semana com ela lá dirigindo pra ela, em São Luís. E que ela ficou boa. Aí fiquei feliz demais por aquilo ali. O momento mais marcante e feliz que nós tivemos juntas foi o momento da revelação da gravidez do José, né? E em especial quando ela me surpreendeu, né? Me chamando para ser madrinha do José. Então, para mim foi muito marcante, um momento muito feliz, apesar de que todos são marcantes e felizes, não é? Estar com a Adriana é uma alegria só. Quando a Helena voltou para nós, quando nós passamos por um momento muito difícil, e aí Deus e Nossa Senhora mandou ela de volta para a gente. Assim, foram muitos momentos felizes, mas eu acho que esse foi o mais feliz e gratificante da nossa vida inteira, até hoje. Todos os momentos com ela é muito especiais. Sempre ela é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Mas eu acredito que um dos melhores foi uma simples ida ao shopping. Que eu acho que foi quando eu mais desabafei com ela. E ela é uma pessoa muito, muito especial para mim, então foi muito importante. Foi o dia que a gente brincou lá em São Luís. Tava eu, ela, a tia Polly, a Helena. Foi muito legal. De quando ela cantava e acabava que a gente cantava juntas e inclusive ela cantava muito Jorge Mateus, inclusive eu gosto de Jorge Mateus por conta dela. E isso é uma parte assim gratificante da minha infância e de quando ela comprava presentes para mim, né, me levava para brincar, e isso marcou muito a minha infância com ela. Nós tivemos vários momentos felizes, né? Mas o mais feliz mesmo foi no dia que ela se casou. Foi. Eu achei lindo, porque assim, era o sonho dela. Nós somos amigas desde a escola, do ensino médio. E aí ela falava muito, né? De se casar, de ter uma família. E aí ela teve o casamento dela, me chamou para me ser madrinha. Ave Maria, de ver ela lá no altar foi muito, muito feliz mesmo. Fiquei muito gratificante de ter recebido o convite de ser madrinha. Ai! Eu perguntei se ela queria ser madrinha do meu primogênito. Então, desde antes dele nascer, eu já tinha feito o convite para ela. Até é difícil de pontuar um especificamente, porque o momento feliz era quando a gente estava junto, quando a gente se encontrava, quando eu sabia que eu já ia para lá ou que elas vinham. Para mim já era uma alegria sem tamanho, mas assim, eu acho que um dos momentos, ou vou pontuar pelo menos a ocasião, quando a gente era criança, o tio Zé, né, no caso o pai da Adril, ele tinha um caminhão que ele não tinha piso. Não sei como que é o nome, a carroceria dele era só madeira. Tinha a cabine lá direitinho e a carroceria dele era só madeira. E assim, sempre que a gente ia para algum lugar, a gente ia em cima desse caminhão. Meu Deus, mas eu acho que nada fazia a gente mais feliz do que aquele momento lá. Íamos lá, cabelos ao vento, todo mundo rindo. Não, e detalhe, sem nenhum tipo de segurança, quem guardava era só Jesus. Mas
Pra que melhor, né? Esse era o guardador principal, porque a gente sempre chegava bem no destino. E eram momentos muito felizes. Então, difícil pontuar um só, porque na verdade se eu for contar também ocasiões nem vai caber no vídeo. Mas eu acho que era quando a gente dava muita risada, era quando a gente se divertia muito, era muito bom, era uma felicidade genuína mesmo. Era aquela felicidade que não precisava de nenhum bem, que não precisava de ocasião especial. O simples fato da gente existir e estar ali compartilhando daqueles momentos juntas já era motivo de grande felicidade para nós e marcou muito, né? A nossa vida, a nossa infância. Oi, Adriana. Boa tarde, minha linda. Adriana, eu confesso para você que eu estou muito emocionada também, porque são tantos momentos maravilhosos que nós passamos juntos. São pessoas que marcaram, né, por muitos anos de um acompanhamento muito prazeroso. E você tem um significado especial, porque você sempre muito comprometida, muito responsável. Quando a gente dava alguma missão para você, uma tarefinha, você sempre cumpria à risca. E assim, falar de você não é difícil, nunca foi difícil. A menina linda demais. E eu posso garantir para você que passou na minha vida e deixarão marcas que a gente sente muita saudade. Como eu falei para você, são muitas emoções, né? E não Roberto Carlos, mas momentos que nós passamos juntos no Coral Santa Clara. Difícil de esquecer. Todos os momentos que eu estou, tanto com ela, como com a Poli, com a Adri, com todos da família. Porque não tem como falar só de uma sem incluir todos, porque eu amo demais essas pessoas. Eles não são de sangue, mas assim, são uma família assim que Deus me presenteou e eu sou muito grata a Deus pela vida deles, sabe? Amo demais todos, amo você, nossa caçulinha Adril, e desejo toda a sorte do mundo sempre pra você, que o nosso José venha com muita saúde, gratidão pela família que a gente se tornou, e sou muito grata por ter vocês, por vocês estarem sempre presentes comigo em todos os momentos. Foi o momento da sua crisma, né? Você é uma pessoa muito católica, eu também sou católica, e você me escolheu para mim ser sua madrinha de crisma. Então, além de nós sermos primas, eu também sou sua madrinha de crisma. Então, naquele momento da crisma, um momento de espiritualidade, para mim foi um momento muito emocionante vivido com vocês, com você. Dentre tantos outros, mas eu queria destacar esse momento que para mim foi além de felicidade, foi de muito, muito, muito orgulho. É muito bom ter compartilhado e compartilhar com você, não só aquele momento, mas muitos outros. Ela toda a vida foi bem assim, calminha, nunca me deu muito trabalho. Mas uma coisa que foi engraçado e que ela quis escorregar, ficou com medo de apanhar, mas não chegava tanto, né? É quando ela tinha assim uns 4 aninhos, que a gente morava no Pará. E ela teve uma chuva assim muito grossa e ela saiu para banhar na chuva sem eu ver, junto com outras molecadas lá. E arrodeou assim pela rua de trás. E quando ela veio, ela tinha o cabelo bem grande, assim, bem baixo mesmo, pequenininha. E ela estava banhando nas corredeiras de água da rua, na outra rua, assim. Que isso ela vinha parecendo um pintinho molhado, só de calcinha, com esse cabelo escorrendo lama. Essa foi engraçada demais, que ninguém esquece, né? Dela ter chegado e entrou assim pela lateral da casa, com medo, né? Acho que com medo de eu brigar. E isso foi, assim, inesquecível, né? Eu tinha uma roça depois da cerâmica, sabe? Ela pequenininha e as outras foram e ela quis ir também, né? Aí lá, ela tinha medo de escuro, porque era lamparina, sabe? Lá foi sufoco essa minha noite todinha, querendo ir embora, porque era no escuro.
Aí reclama da Helena, que a Helena vem e quer voltar, ela tava do mesmo jeito. A mãe dela em casa e ela lá mais eu. E com medo do escuro faltava o fogo, e lá foi uma luta medonha com ela. A inauguração daquele parque aquático, né? Lá de São Luís, que a gente foi levar as meninas. E quando a gente chegou lá, a gente enrolou as meninas e nós fomos em todas as piscinas brincar, correr, tomar banho nas piscinas, descer nas cachoeiras e as meninas ficaram para lá. Então, assim, aquele dia foi marcante e muito alegre. Gente, como foi bom. E a gente ainda hoje, quando se reúne, quando a gente vai lá, né, a gente sempre fala naquele dia, porque a gente não sei nem explicar, mas ficou assim, foi tão divertido, foi um dia assim tão divertido que a gente foi por causa das meninas e a gente tem certeza que nós nos divertimos mais do que as crianças. Menino, lá em casa, a gente era criança, assim, entrando para a adolescência, né? E aí, ali em casa, não tinha muro, né? Lá em casa tinha uma cerca e do lado tinha uns vizinhos que tinham chegado não tinha muito tempo. E eu e a Adri, nós sempre fomos, assim, muito unidas. Brigávamos muito, mas éramos muito unidas também. E aí, esses vizinhos do lado, nossa, os meninos eram muito atentados. Giraia, assim mesmo, super danados. E aí, o que a gente fez um dia? Nós fomos, eu acho que a gente foi assar castanha, eu não lembro. E o pai sempre teve muito combustível lá em casa, né? Aí a gente foi acender um fogo lá no quintal. Pegamos 1 litro de Coca-Cola cheio de gasolina. E colocamos assim, pertinho do fogo. Gente, era eu, ela, os vizinhos, um monte de menino. Quando nós triscamos, chegamos perto do fogo, a gasolina puxou o fogo e eu derramei o vidro no chão e começou a pegar fogo nos nossos pés e em tudo, no vizinho. Aí o vizinho foi pegar tava com a mão cheia de gasolina, passou a mão na cabeça, aí foi pegar o chinelo que tava pegando fogo. E o fogo subiu na cabeça dele e nós começamos a jogar terra e não sei o quê. Quando lá vem a mãe, os pais, a mãe do menino, e eu disse, Dril, pode se preparar, que de hoje não passa, estamos morta. Aí lá em casa, na cozinha, a mãe tava tipo reformando e era só barro, não tinha cerâmica, não tinha nada. A mãe colocou nós duas de joelho nesse chão e dá-lhe corda, dá-lhe corda. Vocês sabem o que é as pessoas não conseguirem chorar? A gente só ria. Porque tinha sido tão engraçado, uma loucura tão grande que a gente fez nesse dia, que a gente não conseguia chorar. Acho que a mãe cansou de tanto descer a corda em nós e a gente simplesmente não chorava, só sorria. Acho que foi um momento assim muito desesperador, de muita loucura, mas que foi muito engraçado e que a gente sempre fala assim do quanto a situação como um todo foi bem interessante. Os domingos, quando vamos para a igreja juntos, eu me sinto filha dela indo para a igreja com ela. Eu acho muito legal. No aniversário da Clarice, a gente dançou, brincou, foi muito legal. É de quando foi no período de carnaval ela comprou uma peruca assim pra mim e acabava que ela jogava spray assim em cima de mim e eu, assim, na minha infância eu achei muito legal e muito engraçado assim, nós duas juntas, ficou marcado na minha infância e na minha memória. Dril é assim, nós chamamos ela de Dril, né? Adriano, mas é Dril. O pai dela tinha um caminhão, uma D20 na verdade. E aí, teve uma vez que eu entrei neste carro com ela e nós fomos na Expo Agra. E o pegou este carro e deu um cavalo de pau nessa Expo Agra, que eu fiquei assim, abismada. Eu disse, meu Deus do céu, como é que uma menina dessa, sabe, dá um cavalo de pau assim na D20? Eu fiquei assim, impressionada e com muito medo. Eu pensei, meu Deus, eu não vou sobreviver não. Ai. Na época que a gente estudava, que ela sofreu um acidente, né, de moto. E aí ela passou quase 1 ano sem ir para a escola. Se eu não me engano, foi quase 1 ano.
E aí sempre eu ia, quase todos os dias eu ia visitar ela. E ela sofrendo com dores, né? E aí eu agradeço muito a Deus mesmo, por ela ter se recuperado, né? Não ter tido, como é que se diz? Ela ficou um dia sem andar, assim, direito, né? Porque realmente foi bem grave o acidente dela. E passou uns dias mancando, mas graças a Deus ela se recuperou, né? Foi se recuperando aos poucos. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, que ali foi um livramento muito grande mesmo. Teve uma época que eu, ela, Adriana, Polly, elas foram me depilar. E nessa depilação o tecido ficou grudado, né, na minha axila. E aí eu com dor e ela se acabando de sorrir, né, achando aquilo engraçado. Realmente foi engraçado. Vou contar da época que a gente era mini delinquentes, quando era criança. O meu avô tinha um comércio e aí lá nesse comércio tinha uns bonequinhos, um chaveirinho pequenininho. E a gente queria o chaveiro, né? Detalhe, queria, não tinha dinheiro, então, né? Vocês imaginem como que a gente fazia. Um ficava distraindo a pessoa que ia cuidar e o outro entrava lá e metia a mão no chaveiro, depois metia o pé correndo, tá bom. Não satisfeitas em pegar o chaveiro dessa forma, digamos assim, não tão honesta, né? A gente pegou todos, né? Não deixou nenhum pro meu avô vender. Beleza, eu e a Polly ainda era mini delinquentes conscientes da coisa que tava fazendo. Tentava ainda dar uma escondidinha, não ficava usando o chaveiro toda hora. Aí me vem a Adril. A Adril pega os 500 chaveiros que ela tinha furtado, né? Tinha pegado emprestado, sem intenção de devolver. Enfiou tudo na mão, no dedo e saía pra cima e pra baixo com esse chaveiro. Me vai na casa de uma outra tia nossa, que a tia Helena tava lá nessa casa visitando. Na janela, a primeira coisa que ela faz é enfiar a mão na janela, com os 5.000 chaveiros dela roubado, bem na vista de todo mundo. Quando a tia Helena virou pro lado, que ela viu aquilo ali, meu Deus, que desespero. Aonde que vocês arrumaram? Vocês não faliam, meu Deus do céu. E aí não tinha mais o que fazer, a gente já tinha aberto, já tinha usado, já tinha acabado com tudo, não tinha mais nem como devolver, né? E aí fica a lembrança, porque na época era muito engraçado. Toda vez que a gente lembrava dessa história, a gente morria de rir, porque além de estar cometendo os atos infracionais, né, ainda não usava a inteligência para tentar esconder. Quando a gente era criança, a gente estava lá no interior lá do meu avô, que o nome é Centro do Zenel. A gente ia muito pra lá. E aí, por algum motivo, a minha mãe tinha discutido com a minha tia, não lembro a razão, era criança também, nem sabia. E tinha discutido antes da gente chegar nessa casa. As crianças estavam indo mais atrás, os adultos estavam indo mais na frente. O dever de cuidado, né? Vocês já estão percebendo que as coisas não eram assim bem dentro da legalidade, né? Mas enfim. E aí tava eu, a Adril atrás, a Polly, a Rafaela, que ela tava sempre com a gente. Tava a galera toda atrás. E aí, quando a minha mãe tava indo na frente, discutiu lá com essa minha tia, coisa de irmã, brigar, sei lá o que foi. E seguiu viagem, a gente não sabia de nada, parou na casa dessa minha tia. Lá nessa casa dessa minha tia tinha um bolo muito bom, um bolo de tapioca. E tava várias crianças, né? E aí a tia começou a dar o bolo pra todo mundo. Chegou na minha vez de dar o bolo pra mim, ela me pulou. Por quê? Porque eu era filha do desafeto dela, no caso, né? Que ela tinha brigado com a minha mãe. E aí ela resolveu não me dar o bolo. E ela pulou e deu pra Adril. E a Adril, como ela era a última, o dela era pequeno, era um pedaço... As primeiras crianças acabaram pegando um pedaço maior. E ela era a última. Aí ela olhou pra minha cara e eu nem falei nada, né? Fiquei na minha, fiquei quieta, fiquei triste por não ter ganhado o bolo, mas não falei nada. Ninguém se compadeceu. Todo mundo foi lá, ficou comendo seu bolo, andando no seu caminho. Eu também não pedi. Ela olhou pra mim, o pedaço do bolo dela era desse tamanho. Ela partiu o bolo no meio e me deu um pedaço pra que eu não ficasse sem. Até hoje eu lembro, foi tão fofo. Ela se preocupou muito comigo, né? Que naquele momento ali eu podia estar triste com a situação. Talvez ela nem lembre, mas ela foi lá e dividiu o bolo e me deu um pedaço.
E um momento muito engraçado que eu lembro é quando a gente fez uma homenagem para as mães, e nesse dia vocês teriam um par, né? E o seu par era o Guilherme, não sabia dançar nada, e vocês dançaram a valsa. Você com o seu vestidinho verde que a sua mãe fez, era o nosso uniforme do coral, né? E o Guilherme acho que com a camisa branca, me parece, calça preta, não lembro tão bem. Mas eu sei que você sempre desempenhou muito bem esse papel. Era a primeira do coral, era menorzinha, que entrava, cabecinha erguida, passos firmes, e tinha muito prazer de cantar. É um momento engraçado que eu lembro, a gente pequenas, né? Que graças a Deus eu tenho a sorte de conhecer essa princesa, e tanto ela como as irmãs, desde cedo, né? Desde muito novas. Eu lembro, né, ainda mais na época do bacuri, você vai lembrar dessa história, que nossas mães metiam muito medo na gente, né? Aí eu lembro a vez que a gente comeu o bacuri e comeu algo, não sei se foi só o leite puro ou comeu alguma coisa com leite. Aí o Ita, que agora a gente vai morrer. Aí eu lembro que ela se escondeu debaixo de uma prateleira, que minha mãe antigamente tinha aqueles potes, né? Aí ela se escondeu debaixo de uma prateleira e ficou ali escondida, com medo de morrer. Eita, tipo assim, são essas e várias outras histórias, né? Lindas, engraçadas, emocionantes que a gente teve junto, graças a Deus. Tem uma história que eu vou contar duas. A primeira, quando a Adriana era pequena, bem pequena, veio nos visitar o nosso avô. E na hora de ir embora, que foi para pegar o ônibus, todo mundo, a tia veio de ônibus naquela época, todo mundo entrando no ônibus para ir embora, entrando no ônibus, e esqueceram a Adriana. Então quando o ônibus saiu, todo mundo foi embora. Quando eu entrei dentro de casa, lá e vem a Adriana sozinha. Ah, meu Deus, a mãe me deixou. Aí foi aquela correria para arrumar uma moto, para correr atrás do ônibus para levar a Adriana. E eu lembro que ela ficou, mas mãe, você me esqueceu. Foi muito engraçado. Mas outro momento muito engraçado, né? Eu, mais jovem, gostava de passar minhas férias na casa da tia. E lá em Grajaú tinha uma casa de show. Eu acho que as pessoas de Grajaú lembram que o nome era Garros. Aí tinha show à noite, as festas, e tinha um show durante a tarde, que era uma matinê. E aí, nesse dia, eu tinha que ir com a Antônia e a gente teve que levar a Adriana e a Polly. E lá elas passaram a tarde inteira pedindo uma música para o DJ, que elas queriam ouvir uma música. E a gente estava vindo embora porque a gente queria vir deixar elas em casa, que eu e a Antônia tinha a pretensão de voltarmos sozinhas. E a gente queria vir deixar as meninas em casa. E eles transmitiam toda a matinê na rádio. Então, quando a gente vinha no caminho, foi bem na hora que o DJ resolveu tocar a música que elas haviam pedido. E ela ficou muito, muito chateada comigo e com a Antônia. Mas vocês não esperaram a nossa música. E ela ficou muito chateadinha nesse dia. Mas foi engraçado, porque elas esperaram tanto. E na hora que a gente veio embora, foi que eles tocaram a música. E são tantas histórias, né? E eu também, quando eu penso, vai ficar um pouquinho longo, né? Quando eu penso num momento de emoção, e que aquele momento mostrou para mim quanto que a Adriana era uma menina forte, corajosa, foi quando ela sofreu o acidente, né? Que ela teve a fratura na perna, e eu que levei ela para o hospital. E eu acompanhei ela a noite inteira no hospital, o tempo todo ali com ela. E ela muito forte, e ela não chorou em nenhum momento. Apesar dela estar sentindo muitas dores, ela não chorava, ela não reclamava. E aí eu vi o quanto a Adriana era uma menina corajosa, forte e guerreira. Então ali foi um momento assim que eu estive com ela, no momento ali foi um momento difícil, de emoção, mas que ela demonstrou essa garra dessa pessoa tão maravilhosa, tão meiga, ao mesmo tempo que é meiga, também é muito forte.
Eu acho que a Adriana, assim, tem um jeito diferente de me tratar, né? Não que as outras não tenham, mas ela tem, assim, parece que tem, assim, uma coisa diferente comigo, né? O jeito dela lidar comigo, dela falar comigo. Isso tudo me deixa, assim... Não é que a gente goste mais de um filho do que do outro, né? Tudo a mesma coisa. Mas ela tem, assim, parece que tem um carinho especial e um jeito de me tratar mais, assim, um pouquinho diferenciado. E isso me deixa, assim, com ela, eu acho que deixando ela cada vez mais especial para mim. Sempre, né? Isso é no dia a dia, na convivência. Agora que está longe, não é diferente de quando era dentro de casa, de quando cresceu. Foi sempre aquela que estava mais perto. Eu sempre costurei, né? E ela ficava sempre por perto de mim. E eu, às vezes, colocava a agulha assim na boca. A costureira tem essa mania, né? De, às vezes, colocar a agulha, enfiar assim ou colocar na boca. Quando ela via, ela corria desesperada no meu rumo. Mãe, tira, e já vinha chorando. Ela achava que aquela agulha ou aquele alfinete que eu colocava na minha boca ia me fazer algum mal, eu ia morrer, alguma coisa assim, né? Então, ela foi, assim, muito próxima, muito pegada a mim, sempre, né? Então, eu acho que isso faz o diferencial dela, né? Ela representa muito na minha vida. Realmente, né? Sempre foi. E eu amo muito. Amo de coração. Sinto saudade quando está longe, né? E se eu pudesse estar sempre perto. E amo muito a minha filha. Sempre amei. Representa para mim é tudo. Eu amo ela demais e... Você tá doido? A pessoa que nunca me deu trabalho em nada. Eu nunca vi ela zangada até hoje. Pra mim é muito bom demais. Né? Há um dia eu deixei ela zangada. Ela veio pro carnaval aí, ela tinha 12 gatos, sabe? Aí o Adairto tinha pedido um gato, ela não deu. O Adairto Toso ali, né? Eu combinei com ele, Adairto, ela vai pro carnaval e tu vem buscar um gato aqui. Aí ele foi, eu dei 6. Quando ela chegou de manhã, que ela dava comida pro gato, chamou o gato, faltou esses 6 gatos, aí ela foi zoada grande, ó. Aí esse dia eu deixei ela zangada, ela zangou esse dia. Eu sempre digo assim, que não é só minha irmã, sabe? A Adriana, pra mim, é aquela pessoa que eu quero que cuide das minhas filhas quando eu não estiver aqui. Então, um resumo é irmã, irmandade, é amiga e, acima de tudo, é uma mãe para as minhas filhas. Então, falar da Adriana, assim, profundo, o que ela significa, é isso, sabe? É a madrinha das minhas filhas, porque lá em casa é assim, é madrinha de consagração, de batismo, enfim. A gente busca ter esse elo muito grande, mas a Adriana para mim é isso. É a mãe das minhas filhas na minha ausência. Finalizando e resumindo, é muito amor envolvido, é muito carinho e principalmente pedir a Deus, né? Que é o que eu sempre digo, assim, a gente pode não ter nada a oferecer, apenas as nossas orações e pedir que Deus possa abençoar. E a Adriana é tudo isso na minha vida. Ai, gente, desculpa. Amor, cumplicidade, amizade, né? Alegria. A gente é muito ligada, assim, eu e ela, apesar de morarmos muito distante, mas não tem um dia que não nos falemos. Inclusive hoje já falamos horrores, né? Então, assim, para mim ela é amor, ela é afeto. E no meio que a gente vive, acima de qualquer coisa, para mim ela é uma inspiração. Para mim ela é uma referência, sabe? Sempre foi
pela pessoa que ela é, pela postura que ela tem, por tudo que ela é, assim, as pessoas precisam conhecer ela como a gente conhece para ter 1 milhão de coisas para falar e você ainda não consegue descrever tudo. Mas para minha vida ela representa isso, representa amor, representa afeto, representa união, proximidade. Na nossa vida profissional, para mim ela é um espelho. Ela é uma pessoa altamente fora da curva, profissionalmente, pessoalmente falando, e que eu admiro e que eu sempre falo assim para ela que eu quero um dia, quem sabe, ser um pouquinho do que ela é, da mãe que ela é, da irmã que ela é, da profissional que ela é, da esposa que ela é. Eu tenho uma admiração enorme pela Adril, um amor enorme, um carinho enorme. E eu desejo sempre que Deus abençoe, sabe, os teus caminhos, minha irmã. Porque tu é uma preciosidade na minha vida, eu te amo incondicionalmente e para mim você representa tudo isso. Além de ter uma força que a gente não sabe de onde que ela tira. É tão pequenininha e ao mesmo tempo tão gigante. Então assim, eu amo ela incondicionalmente e não dá para resumir uma palavra, tá? Não dá pra gente descrever nenhum sentimento apenas, porque ela é muito intensa, muito grande, muito generosa. Te amo. Como uma mãe para mim, eu amo muito ela. E eu não me imagino sem ela. Além dela ser minha tia e minha Dinda, ela é muito especial para mim, para todos. E a minha madrinha, que eu amo muito mesmo. Um beijo. Uma pessoa amigável, uma pessoa amorosa, é uma pessoa que só de estar perto dela a gente sente uma tranquilidade e uma pessoa assim de fé inabalável, né? Porque o resumo dela é uma pessoa amorosa e de uma fé absurda. A Adriana representa a minha vida, representa força, né? Fé, muita fé que ela tem, graças a Deus. E uma esperança muito grande de viver. Que a Adriana ali, ela é uma pessoa muito amiga mesmo. Eu na época que a gente estudava, eu nunca imaginei que a gente ia ser amiga assim, entendeu? Não é minha amiga, ela é minha irmã. A família dela toda é minha família. Eu me considero da família. E aí, assim, ela é amiga, ela é muito corajosa, graças a Deus. Ela transmite muita luz, né? Ela sempre esteve presente assim, na minha vida e num momento muito difícil. Então, desde a infância, né, que nós temos uma amizade, e a Adriana, a Adri, minha amiga, minha comadre, quando lembro dela, eu vejo um ser de luz, é uma pessoa de luz, uma pessoa que eu amo estar, eu e minha família amamos ela. E ela sempre esteve presente, mesmo que distante, ela esteve presente, principalmente no momento mais difícil. Ela sempre estendeu a mão para mim, sempre esteve ali me fortalecendo. E assim, o mais importante que nessa época ela realmente esteve presente, ela buscava estar presente porque sabia o quanto era difícil, o quanto foi difícil. E eu quero aproveitar esse momento que eu acho que eu nunca parei para agradecer ela, para dizer que ela foi luz, que ela é luz na minha vida, na vida dos meus filhos, e que eu amo muito ela, e que Deus possa
sempre cuidar dela, da família dela. Eu desejo o melhor de Deus para a vida dela, hoje e sempre. Te amo, minha amiga, minha comadre. Representa essa figura dessa menina mulher hoje, uma excelente mãe dedicada, uma excelente profissional, uma excelente esposa, uma excelente prima e uma pessoa maravilhosa. Ela representa muito na minha vida e ela sabe que eu a amo muito. Muitas boas lembranças e ela representa o que é uma pessoa responsável, o que é uma pessoa... Porque ela sempre foi assim, desde que eu conheço ela era desde criança. Ela sempre foi uma pessoa responsável, afetuosa, amorosa. Ela sempre se preocupou com o próximo. Ela sempre se dedicou muito em tudo que ela ia fazer. Então, pra mim, ela representa isso. Essa pessoa que tá sempre disposta a ajudar as outras. Essa pessoa que tem muita empatia, que é um exemplo na fé, né, na família, que se dedica em tudo que faz. Ela dá sempre o melhor, 100% do que ela pode. Ela tá sempre disponível, engraçada. Então, assim, ela representa pra mim essa referência de olhar para trás e saber que eu dividi minha infância com uma pessoa tão especial, com uma pessoa tão maravilhosa. Então, apesar de hoje, pelas circunstâncias da vida, a distância, né, todo mundo... Quando a gente cresce, cada pessoa segue seu rumo, cada um tem o seu cotidiano, a gente sabe que é difícil se encontrar. Às vezes a gente se encontra, é sempre maravilhoso, mas não é muito longe da frequência que a gente se via, se encontrava. Mas o que ficam são as lembranças maravilhosas que a gente guarda no coração. E aquele amor que nunca morre, né? Aquele amor que ele permanece ali, aquela torcida que tá sempre ali, às vezes mesmo que silenciosa, mas a gente tá sempre torcendo para que dê tudo certo, para as pessoas que a gente ama, né? Então... Pra mim, ela é tudo isso e desejo que o dia dela seja muito feliz, especial e abençoado por Deus. Beijão e fiquem todos com Deus. Oi, tia. Queria desejar pra você um feliz aniversário, que tudo venha de bom pra senhora, que você tenha um dia perfeito, que o José venha com muita saúde, que eu tenho muita saudade de você. E eu quero te dizer que eu te amo muito. Você é a minha filha preferida. E feliz agora com o José chegando aí, viu? Beleza? Te amo. Tchau, garoto. Adriana, feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Saiba que a senhora fez parte da minha infância e até hoje a senhora faz. E muito obrigada por fazer parte das lembranças da minha infância. E feliz aniversário. E eu amo muito você. Saudades. Tchau. Amiga, eu te desejo muita saúde, muito sucesso na sua vida, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, né? Que tá ali sempre para ajudar o próximo, sempre tá ali com a gente, né? E eu estou aqui sempre para o que você precisar, entendeu? E vamos aguardar o nosso bebezinho. Tá vindo aí o nosso José e estamos aguardando com muito amor e carinho. Beijos, amiga. Feliz aniversário e Deus te abençoe. Olha, você merece tudo de bom. Merece muitas graças de Deus. Eu desejo para você bênção sobre bênçãos. Para você e toda a sua família. Amo muito vocês. Toda a sua família também eu sinto como seja minha família. Tá? Beijo, parabéns. Parabéns. Que Deus te abençoe. Maria te cubra com seu manto sagrado. Tô bem emocionada. Ai, que alegria poder participar desse momento. Diana, eu te amo muito, muito mesmo, do fundo do meu coração. E eu desejo muitas felicidades para você. Feliz aniversário, que Deus te abençoe infinitamente. Que agora com a chegada do seu novo filhinho, seu bebê, que você
seja ainda muito, muito mais feliz, tá bom? Te amo. Fica com Jesus e você tá sempre, sempre estará no meu coração. Tchau, tchau. Parabéns, que Deus possa te abençoar e dizer que eu sou muito grata por ter feito parte um pouquinho da tua infância através do Coral Santa Clara, onde você sempre foi uma menina muito educada, muito esforçada, muito respeitosa, e eu sou muito grata a Deus por ter feito parte, direta ou indiretamente, da sua caminhada de fé. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família e o José que está chegando aí. Um abraço, tudo de bom.